que é o Maxwell da Fotos Distribuidora Solar. Sou coordenador comercial. Minha formação é em engenharia mecânica. Comecei a trabalhar no comercial há aproximadamente 3 anos e foi uma área que, né, eu me apaixonei, como a maioria de vocês aí que também trabalham nessa parte. Acredito que todos nós somos vendedores e é isso aí. Meu tema é como superar os desafios do mercado solar em 2023. Então, vou falar um pouco do contexto, do que aconteceu nesse ano no mercado, que pode ter reduzido um pouco essa demanda e formas que a gente pode utilizar aí para superar essas dificuldades. Começando um pouco falando sobre a nossa empresa, né? Nós somos uma empresa que tem 40 anos de experiência de importação. A gente vem do Grupo Litoral, né? O Grupo Litoral hoje está entre os 5 maiores distribuidores de tecido do Brasil, né? No solar a gente está há 4 anos e a gente vem tendo um crescimento exponencial. No ano passado a gente ficou em 9º lugar no ranking da Greener. Essas fotos aí vocês podem ver, são 2 complexos que nós temos lá em Vila Velha, no Espírito Santo. A foto de cima, a gente tem 35 mil metros quadrados. Até o ano passado, tanto o nosso comercial quanto a nossa distribuição se localizava nesse galpão. Porém, com o aumento expressivo da nossa demanda, nós precisamos expandir um pouco e aí a gente conseguiu mais esse novo galpão de 10 mil metros quadrados, que seria essa imagem de baixo. Então, nós estamos localizados em Vila Velha, próximos a rodovias, próximos a portos, e isso facilita muito a nossa logística para distribuir de tanto de norte a sul quanto leste a oeste, porque nós estamos do lado ali da 262, da 101, próximos a portos também. Então, isso aí é um ponto muito positivo para a nossa logística no Espírito Santo. Nós temos escritórios tanto em Vila Velha, em Campinas, São Paulo, e também no Paraná. E a gente recentemente inaugurou um CD em Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, de 5 mil metros quadrados. Nossos pilares, né, o melhor preço do mercado, é um pilar muito importante da Fotos. A gente sabe que é algo que vocês enfrentam dificuldade diariamente, é um mercado competitivo. Então, a gente se importa em trazer isso para o nosso integrador. Marcas globais de confiança, todas as nossas marcas elas são testadas pelo nosso suporte, são estudadas. A gente não compra nenhuma marca sem que tenha um estudo prévio desse produto. Atendimento personalizado, nós temos uma equipe de engenheiros para prestar um atendimento de pós-venda. Todas as compras que vocês fizerem, a gente vai ter essa equipe técnica para prestar auxílio tanto na instalação quanto com qualquer dificuldade que vocês vierem a ter posteriormente. E uma logística eficiente, a gente tem um canal de saque que a gente pode acompanhar aí em tempo real a localização das mercadorias de vocês e a gente se preocupa muito com a satisfação do cliente. Aqui a gente tem algumas de nossas marcas, né, de módulos, inversores, string box, estruturas e também de conectores. Acho que a maioria de vocês conhecem todas essas marcas, são marcas muito conhecidas no Brasil. Recentemente a gente começou a trabalhar também com a Pulling Energy, uma marca nova de módulo que a Fotos está trazendo. Não está aí nesse contexto, mas a gente está trabalhando e vocês podem passar ali no nosso stand depois, aproveitando para fazer esse convite, para a gente apresentar melhor não só essa marca, como também as outras e também a nossa empresa. Então, começando um pouco para falar sobre o meu tema, eu vou contextualizar um pouco do mercado em 2023 para a gente ficar todo mundo na mesma página, né? Essa pesquisa ela foi feita no início do ano pela Greener para identificar quais eram as maiores dificuldades dos integradores para fechar projetos em 2023. E nessa pesquisa, as principais respostas foram insegurança após as novas regras de compensação, 36% dos integradores, 26% dos integradores responderam que tinham dúvidas em relação ao novo governo, e isso estava prejudicando também no fechamento dos novos negócios. Altas taxas de juros impactou também, e bancos mais criteriosos na liberação de crédito. Então, são os 4 pontos mais importantes aí que têm reduzido um pouco a demanda em 2023. No cenário atual, acho que essa insegurança com as novas regras ela já reduziu bastante, os integradores começaram a entender mais sobre como que vai funcionar a Lei 14.300, não só os integradores, como também os distribuidores e todo o mercado. Só que aí a gente tem um ponto importante para destacar aqui. Nos últimos 2 anos, a maioria dos sistemas fotovoltaicos eles eram financiados. Em 2021, 54% no primeiro semestre e 57% dos sistemas instalados no segundo semestre foram financiados.
Em 2022, a gente no primeiro semestre manteve essa média, 54%, porém no segundo semestre de 2022 caiu para 22% a porcentagem de sistemas financiados. E aí a explicação principal disso se deve à elevação da taxa da Selic, que aumentou muito as taxas de juros. Né? Ela partiu de 2% no início de 2021 para quase 14% no final de 2022. A gente chegou ali em 13,75%. E isso reduziu um pouco a demanda já no final do ano passado. Só que devido à motivação pelo último ano de lei, né, na antiga lei, a gente não teve esse sentimento de queda de demanda. Mas os financiamentos já vêm caindo desde o ano passado. Em 2023, isso piorou um pouco mais, né, porque além das altas taxas de juros, tem outros fatores que também dificultaram a liberação de crédito. Não só as altas taxas, mas também a liberação de crédito. Quando somente é uma taxa alta, o integrador ele consegue mostrar para o cliente que ele vai ter um payback e que, de certa forma, ele vai acabar tendo um lucro ali. O problema agora que a gente vem enfrentando é principalmente a liberação de crédito pelos bancos. E isso é algo que fica um pouco mais difícil da gente contornar. Outro fator recente que a gente está enfrentando, né, são as recusas das concessionárias pela inversão de fluxo. É importante também citar para vocês que sempre que vocês tiverem projetos nessa situação, que forem recusados pelas concessionárias por inversão de fluxo, peçam um estudo detalhado desse caso, porque em muitos casos eles nem sequer fazem esse estudo, eles simplesmente reprovam a instalação sem apresentar o parecer pro integrador. Então peçam esse estudo de caso, eles têm por lei, a obrigatoriedade de entregar para o integrador esse estudo de caso que comprova essa inversão de fluxo. Beleza? Continuando, em contrapartida, né, desses pontos negativos, a gente tem um ponto positivo para o consumidor final, que é a queda do preço do polissilício. Muitos integradores se perguntam por que o sistema fotovoltaico caiu tanto em 2023. Algumas pessoas não entendem o motivo dessa queda e acham que é simplesmente por redução de demanda. Galera, se fosse só por redução de demanda, a gente não teria reduzido tantos preços, porque a gente estaria tomando prejuízo, e não faz o menor sentido. O principal motivo por essa redução de preço é a queda, de fato, do custo de fabricação do material. O silício ele custa aproximadamente 60% do custo de produção de um módulo fotovoltaico. E ele caiu 58% de fevereiro até junho desse ano. Então é uma queda muito importante que impactou diretamente no preço dos módulos, que por sua vez representam de 38% a 50% dos custos de um sistema fotovoltaico. Mostrando um pouco também sobre a nossa matriz energética, aqui está tanto a GD quanto a GC, tá? No início do ano passado, a gente estava em 6º lugar na matriz energética, com apenas 2,4% da matriz energética, pouco mais de 4.000 megas instalados. Durante o ano passado, a gente saltou para 3º lugar, tá? A gente teve um crescimento exponencial de 518% em relação ao período anterior. A energia solar fotovoltaica cresceu 19.368 megas durante o ano, então foi um resultado muito positivo, o melhor ano, né, em crescimento da energia solar fotovoltaica. E isso, muitas pessoas que tinham o desejo de fazer essa instalação acabaram fazendo no ano passado, principalmente nos últimos meses, né, o que levou a essa instalação. Muitas pessoas pagaram à vista, por isso teve também aquela redução nas taxas de financiamento, e isso ocasionou também um pouco de redução de demanda no início do ano, porque muitas pessoas se forçaram a fazer a instalação no ano passado, reduzindo aí também um pouco da demanda no início desse ano. Continuando aqui, né, nessa evolução, durante esses 6 meses de 2023, apesar da aparente redução na demanda, a gente já instalou 8.000 megas, né, em 6 meses, que é quase a metade do que foi instalado no ano passado inteiro. Então, apesar do que parece que a demanda foi reduzida de uma forma muito substancial, esses números eles mostram que ela não caiu tanto assim, né? Houve sim uma queda de demanda, mas a gente ainda está com um resultado muito positivo, né? E a gente conseguiu já praticamente a metade do que a gente cresceu no ano passado, nos 6 primeiros meses do ano. No segundo semestre a gente tende a ter um aumento no mercado, então eu acredito que até o final do ano a gente possa conseguir fazer a mesma quantidade em megas que foram instaladas no ano passado.
Mas e aí, se a demanda não reduziu tanto assim, que é o que esses números estão mostrando, por que a minha demanda reduziu como integrador? Minha demanda como integrador reduziu por um motivo muito simples. No início de 2021, o Brasil tinha 21.200 integradores, de acordo com a Greener. No final de 2022, esse número foi para 31.510 integradores. Então, foi um aumento de quase 50%, né, no número de integradores. A concorrência aumentou de uma forma exponencial no mercado. Somado a uma demanda que reduziu, sim, um pouco, e a concorrência que levou de forma muito alta, isso causou uma redução de demanda na empresa integradora, não no mercado em si. A demanda no mercado ela não caiu tanto quanto parece, mas para vocês ela parece que caiu muito mais, exatamente por causa da concorrência. Mas beleza, se eu estou com essa concorrência, como eu faço para aumentar o meu faturamento diante desse mercado? Primeira coisa é que, como esses integradores entraram no mercado há pouco tempo, muitos deles têm um custo fixo muito baixo. Então, aí um integrador que tem mais anos de mercado, que tem uma equipe de instalação, que tem uma equipe de projetos, uma equipe de vendas, ela tem um custo fixo maior. E acaba que não consegue competir no preço com uma empresa que acabou de entrar no mercado que não tem esses custos fixos altos. Como que essa empresa ela consegue sobreviver no mercado, né, com um cliente que às vezes olha muito para o preço? Entra a importância, galera, da gente saber vender valor, acrescentar valor na nossa proposta, mostrar que isso faz diferença para o cliente, porque querendo ou não, é um investimento muito alto e se for bem trabalhado, bem conversado, o cliente ele aceita pagar um pouco mais por um sistema. O problema é quando o integrador ele cria a objeção na própria cabeça antes de conversar com o cliente. Quando você cria a objeção e não espera o cliente criar essa objeção, você praticamente já vai para a guerra derrotado. E aí você começa a querer vender apenas por preço, e aí você perde margem, você perde qualidade de serviço, e é uma série de fatores aí que prejudica a sua empresa. Mas vamos lá, como eu faço para agregar valor na minha empresa? Existem diversos fatores, como o tempo aqui é muito curto, eu vou ser breve e vou passar algumas dicas aqui. As duas principais, tenha um comercial forte na sua empresa e uma gestão de pessoas mais forte ainda. Né? O comercial ele é o coração da empresa, é o que faz aquilo ir para frente, é o que impulsiona o dia a dia, porém a gestão de pessoas é o cérebro. Né? Um não funciona sem o outro. O que seria um comercial forte? Eu preciso ter na minha equipe comercial vendedores que tenham conhecimento técnico, vendedores que saibam pegar um datasheet, explicar para o cliente a diferença de um material para o outro, para não falar que inversor e módulo é só commodity, é tudo igual. Né? O cara que ele entra no mercado com esse tipo de abordagem, de fato ele só vai vender por preço, não tem como ele vender outra coisa. E aí se ele não consegue o melhor preço, ele acaba perdendo a proposta. Ou você vai vender sem lucro ou você vai deixar de vender. Então são dois cenários possíveis quando você não tem um comercial forte. Então é muito importante vocês investirem no comercial de vocês, né? Não só nessa parte técnica, como também em técnicas de vendas, né? Técnicas de persuasão, proatividade, comunicação, organização, são aspectos fundamentais em um vendedor. Se você olha para um vendedor da sua equipe e você não consegue enxergar essas características, talvez você precise reformular o seu processo de contratação ou melhorar o treinamento que você dá para os colaboradores. Porque um colaborador, né, na parte comercial, ele precisa entender e precisa saber passar a diferença entre preço e valor. Né? A gente costuma muito falar, eu tenho o melhor preço. A gente pode começar a ter uma abordagem de que eu tenho o melhor valor, eu agrego o melhor valor para a sua empresa. E aí você vai começar a fazer instalações com mais qualidade e vai começar a receber mais indicações, que eu vou falar um pouco lá no final. Na parte de gestão de pessoas, como eu falei, é o cérebro de toda operação. Tem alguns pontos aí que eu coloquei no slide que são muito importantes e que são fundamentais nessa gestão. Muitas pessoas fazem um, mas deixam de fazer o outro, mas todos eles são igualmente importantes. A contratação é um ponto crucial, porque se você faz uma contratação errada, são meses que você passa dando treinamento para esse colaborador, que às vezes quando chega no momento de ele começar a dar lucro para a empresa, ele tem que ser demitido, porque ele não encontrou o desenvolvimento esperado. E isso se deve muito ao processo de contratação que é feito errado. Às vezes não é o colaborador que não quer trabalhar, é você que contratou uma pessoa que não serve para esse mercado. O onboarding também é um ponto muito importante, tá?
nas empresas, muita gente ignora esse ponto que é muito importante. Ele costuma levar de 3 a 9 meses, né, o processo de onboarding. O que é o processo de onboarding? É o momento que o colaborador entra na empresa até o momento que ele se sente parte dessa empresa. Todo mundo que já trabalhou para alguém, que já foi funcionário, sabe que quando você entra, você está ali, mas você não sabe se você faz parte, não faz. Você está entrando, está conhecendo a empresa. A partir do momento que você se sente pertencente àquele lugar, você terminou o seu processo de onboarding. E muitas vezes esse processo de onboarding ele é ignorado. E o que acontece quando esse processo de onboarding é ignorado? A sua equipe comercial, ou não só comercial, né, como todas as outras áreas, ela não adere à cultura da empresa. E aí você vai ter um colaborador que não entende a cultura da empresa. E a cultura organizacional é um dos principais fatores que faz um funcionário gostar de trabalhar naquele lugar e ter um desempenho acima da média. Porque quando você gosta do que você faz, você acaba desempenhando melhor. Se você não se adequa a essa cultura, você vai acabar sendo um funcionário frustrado e você não vai ter o rendimento esperado. Então, o processo de onboarding ele é fundamental. Não é simplesmente chegar, entregar o uniforme, celular e colocar o cara para trabalhar. Você tem que conseguir inserir essa pessoa na cultura da empresa. One-to-one com vendedores para alinhar expectativas e feedbacks construtivos. Isso é muito importante. Um colaborador, quando ele recebe um retorno do que ele está fazendo, seja positivo ou também negativo, mas sempre de uma forma construtiva, ele se sente mais seguro. Ele sabe para que lado o trabalho que ele está fazendo está caminhando e ele sabe se ele pode confiar ou não na continuidade dele na empresa e o que ele precisa fazer para continuar, caso ele não esteja se sentindo satisfeito, né? E lembrando, o único objetivo do feedback é desenvolver o profissional. Você nunca pode entrar em uma reunião de feedback com o colaborador e colocar esse cara para baixo. Independente do que você fala, o único objetivo do feedback é desenvolver o profissional. Não é um momento para você desabafar. É um momento para você desenvolver o colaborador. Promoção também é um ponto muito importante, né? Às vezes um colaborador que se destaca em relação à equipe, está ali sempre dando algo a mais, mas ele acaba não sendo reconhecido por isso, ele pode sim começar a se sentir desvalorizado. E aí, a promoção não é a única forma de você valorizar o funcionário, mas é uma das principais formas. Outras formas também, investimento em treinamentos, pagar um curso, são coisas que a pessoa se sente valorizada e começa a dar mais empenho pela empresa. E também a demissão, né? A demissão ela precisa ser feita de forma imparcial. Você não pode manter um colaborador na sua empresa simplesmente porque você gosta dele. Você precisa analisar os números, você precisa analisar o desempenho. Então são pontos aí de gestão de pessoas que, caso vocês não estejam fazendo, comecem a praticar que vocês vão ver que vocês vão ter muito resultado. Para finalizar, temos mais investimento em marketing, né? Muitas pessoas não fazem, mas ter um Instagram, um site ou um portfólio com boas fotos é um ótimo cartão de visitas, atrai muitos clientes, né? O cliente que às vezes quer fechar um negócio, está em dúvida entre 2, 3 empresas, ele vai pesquisar as suas empresas nas redes sociais e o que ele se sentir mais atraído, a possibilidade dele fechar com essa empresa é maior, né? Parcerias é um ponto fundamental também no mercado atualmente. Como a gente sabe que o mercado ele está difícil para o integrador, você ter uma parceria com um distribuidor que gosta de agregar valor, assim como você, é fundamental para você se destacar no mercado. Não só com um fornecedor, como também com bancos e financeiras, né? Como o principal ponto de dificuldade hoje é crédito, você ter as próprias parcerias com essas financeiras e com esses bancos vai te colocar muito na frente do seu concorrente que depende do distribuidor para fazer esse financiamento. Então, tenham essas próprias parcerias. Uso de CRM é um ponto crucial também na gestão de pessoas. Se vocês não têm na empresa de vocês, comecem a pensar sobre isso. O CRM, sem o CRM, você não sabe o que o seu vendedor está fazendo, você não sabe o que ele está negociando, você não sabe a forma que ele está negociando, você não sabe a taxa de conversão. Então o CRM é uma ferramenta fundamental dentro de uma empresa, porque você consegue acompanhar e fazer follow-up de todas as negociações dos seus funcionários, você consegue intervir e ajudar no fechamento de negócio, né? E você evita que você perca negociações por isso. 80% das vendas elas são efetivadas após pelo menos 5 follow-ups. E a maioria dos vendedores eles desistem após 2 follow-ups, né?
na média, e 44% desiste após a primeira tentativa. Você chega, faz uma abordagem, não é bem recebido e já desiste ali de cara. Isso faz vocês perderem muitas negociações, porque a gente sabe que tem clientes que demoram meses para fechar um negócio. E o uso do CRM também motiva esse colaborador a ter uma prospecção ativa, a estar sempre atrás de novos leads e não ficar esperando um cliente fechar para depois ir atrás de outro. Você trabalha com vários clientes simultaneamente e o CRM te ajuda a não esquecer detalhes importantes desse cliente. Porque a gente, querendo ou não, é humano. Se a gente está trabalhando com 10, 15 propostas rodando ao mesmo tempo, eu posso esquecer de um detalhe que às vezes pode ser fundamental para fechar uma negociação, que se eu tiver ali anotado, eu vou saber a qualquer momento que eu for entrar em contato com esse cliente. E por fim, galera, serviço de qualidade. Como eu venho falado, né, ao longo do discurso e como outros palestrantes também falaram, é algo muito importante você prezar pela qualidade da instalação. Isso vai te render indicações. Um cliente bem satisfeito, ele vai te indicar para um familiar, vai te indicar para um amigo, vai te indicar para um vizinho. Um cliente bem satisfeito, ele é o seu melhor vendedor. O cara vende para você e não te cobra salário. Então, assim, pensem nisso. Quando você tiver com 2 propostas na mesa ali para você decidir qual você vai comprar, analisem a parte técnica também. Qual vai dar o maior retorno para o seu cliente? Não olhem apenas para o preço. Às vezes nós temos que ter um pouco menos de margem também, como nós, no caso, vocês como integradores, pensar em ter um pouco menos de margem, mas isso é um investimento em marketing, porque vai trazer um retorno para o seu cliente que futuramente vai te indicar e vai gerar novos negócios para a sua empresa. Beleza, galera? Então é isso. Qualquer dúvida pode me encontrar no stand da Fotos ali. Vamos lá bater um papo e a gente vai ficar muito feliz em receber vocês. Obrigado.